Que massacre do Flamengo para cima do Cruzeiro, conseguindo uma grande classificação para as quartas de final da Libertadores da América. E a gente vai trazer aqui no vídeo de agora quanto o Flamengo ganha em prêmio, em dinheiro, bufunfa, com essa classificação, uma classificação maravilhosa. Que baile rubro-negro no primeiro tempo para cima do Cruzeiro, hein? Amigo, até o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, se rendeu ao Flamengo. Alô, Gerson, só um recado para você. A garrafinha que eu vou usar hoje no meu treino é essa aqui, ó. Ninguém morre nos devendo. Lembre-se disso, Gerson. Lembre-se disso. A torcida do Flamengo jamais vai esquecer o que você fez pós sua saída, tá bom? E repito, ninguém morre nos devendo. Vamos para mais um vídeo, mais um dia maravilhoso. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação. O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores da América e jogando muita bola. Muita bola. Não deixe de hypar o vídeo. Se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix na descrição. Inclusive, já vou entrar logo no assunto. Eu acho que o Flamengo vive o melhor momento da era Leonardo Jardim em todos os quesitos, dentro e fora de campo. A gente consegue perceber uma paz reinando no dia a dia do Flamengo, nos bastidores do Flamengo, e não é para menos, né? A bola está entrando e entrando muito bem. O Flamengo vem fazendo jogos assim que chamam a atenção de uma maneira extremamente positiva. Acho que o Leonardo Jardim entendeu um pouco como ele tem que fazer esse time jogar. Ele deu o braço a torcer e viu que, da maneira dele, da metodologia dele, só com o que ele pensa de futebol, não iria dar certo. E aí ele percebeu que, olha, esses jogadores aqui, eles jogam melhor dessa maneira aqui, beleza. Aí a gente vê um pouco do Felipe Luiz, dos tempos de Felipe Luiz, um Flamengo parecido. Então, eu particularmente acho que o Flamengo está vivendo o seu melhor momento desde a chegada do técnico Leonardo Jardim e dentro de campo, querendo ou não, teve uma eliminação na Copa do Brasil, é isso e tal, mas o Flamengo agora está nas quartas de final de uma Libertadores da América, passando por um dos favoritos. O Cruzeiro era um dos favoritos, fez investimento alto nessa janela de transferência para poder chegar forte e tentar eliminar o Flamengo. Porém, só tentou, porque não conseguiu. Inclusive, o que a gente viu ontem no Maracanã foi um amasso do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo, se aproveitasse as oportunidades que teve no primeiro tempo, eu diria que no segundo tempo teria o luxo de descansar jogadores pensando na sequência da temporada, pensando inclusive no próprio Cruzeiro, que no final de semana é adversário do Flamengo, só que pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo não aproveitou as oportunidades. Mostrou algo que mostra em alguns momentos, não só com o Leonardo Jardim, desde os tempos de Felipe Luiz. Cria, cria, cria e não bota a bola na rede. Foi assim durante muito tempo e foi assim no primeiro tempo contra o Cruzeiro. O Pedro joga muita bola, gente. O Pedro não tem como. É o que eu falo, assim. Eu acho que no meu time... mas o Pedro, ele não tem... Amigo, o Pedro é absurdo. O que o Pedro consegue fazer, para mim, é o melhor centroavante, sem sombra de dúvidas, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. Joga muita bola. Arrascaeta sendo importante, marcando o primeiro gol do Flamengo na vitória por 2-1. Samuel Lino novamente sendo muito importante no segundo tempo, marcando o gol da vitória do Flamengo. Então é uma vitória que assim impõe aos adversários muito respeito. O Flamengo chega para o restante da competição em busca do penta na Libertadores da América muito forte, com a moral nas alturas. Porque quando você elimina um Cruzeiro, que é um Cruzeiro muito bem treinado pelo técnico Arthur Jorge, com grandes jogadores, você passa um recado para os adversários. Olha, eliminamos o Cruzeiro, estamos prontos para enfrentar qualquer equipe. Olha, e eu estava vendo o chaveamento, eu estou falando hoje, dia 20 de agosto. Para mim, vocês vão me chamar de loucos, para mim, a final da Libertadores da América vai ser Flamengo e Fluminense. Algo que poderia ter acontecido em 2023, só não aconteceu porque o Flamengo deu mole. Dessa vez, eu acho que o Fluminense vai chegar à final,
Acho que o Flamengo também chegará à final. E aí a gente vai ver uma final não só brasileira, mas uma final carioca disputada lá no Uruguai, lá em Montevidéu. Ó, galera, com essa classificação, o Flamengo garante aí uma bolada, tá? Essa classificação às quartas garante ao Flamengo 9 milhões de reais. Até o momento, o Flamengo acumula 29,3 milhões de reais em premiação na competição, tá? O Flamengo foi dono aí da melhor campanha na fase de grupos. E as premiações são: fase de grupos, $1 milhão, vitória na fase de grupos, $340 mil, porque a Conmebol paga por vitória durante a fase de grupos. Oitavas de final, $1.250.000, quartas de final, $1.700.000, semifinal, $2,3 milhões, vice-campeão, $7 milhões e campeão, $25 milhões. Então, olha, galera, sei não, eu tô muito animado, vocês não têm noção. Ó, o próximo adversário do Flamengo nas quartas de final vai sair do confronto Independente Del Valle e Tolima. Só que essa definição aí de quem vai ser o adversário do Flamengo só vai ser no dia 25 de agosto, porque o jogo de ida que teria sido disputado não foi disputado pela questão de terremoto que acabou atingindo a Colômbia. Então, só na outra semana que a gente vai saber qual será o adversário do Flamengo. E vou ser audacioso. Qualquer um aí que o Flamengo pegar é o favorito. Eu não vou dizer que vai passar, porque o futebol é muito duro. Mas assim, gente, eu tô muito animado. Já dá pra dizer que o Flamengo tá com o pezinho na semi? Acho que dá, hein? Acho que dá. Então, eu acho que o Flamengo vive esse grande momento aí. Enfim, tô muito confiante pro Flamengo na Libertadores em busca do Penta, sem sombra de dúvidas. Ó, até o dono da SAF do Cruzeiro se rendeu ao Flamengo. O Flamengo foi superior hoje. A gente tem que reconhecer, é duro, mas infelizmente não merecemos a vitória. Fica de lição, e esse sorteio não foi generoso com a gente, foi muito maldoso. Ah, calma aí, Pedrinho, se não foi generoso com vocês, com o Flamengo foi o quê? O Flamengo teve a melhor campanha, simplesmente pega uma das melhores equipes nas oitavas de final. Calma aí, cara, vocês passaram em segundo, pô. Qualquer um que vocês pegassem, tanto faz, vocês passaram em segundo. Vocês não fizeram uma boa campanha na fase de grupos. Então, ô Pedrinho, calma aí. Paul Pogba caberia no seu time do coração. Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele, inclusive, está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de R$1.900.000 por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza? E o Flamengo fez valer seu maior investimento e eliminou o Cruzeiro na Libertadores da América, vitória por 2-1, com gols de Arrascaeta e Samuel Lino em assistências de Pedro. O Cruzeiro descontou com o Romero. Queria destacar um pouquinho da diferença financeira entre os clubes, mesmo com o Cruzeiro desde a temporada passada se colocando como o maior perseguidor a Flamengo e Palmeiras. Pois bem, folha salarial do Flamengo hoje é a maior da América do Sul, R$50 milhões mensais. O Cruzeiro tem a terceira maior folha salarial do Brasil, R$35 milhões por mês. O Flamengo tem 16 jogadores ganhando pelo menos R$1 milhão mensais. O Cruzeiro tem 7. Já o Flamengo tem um elenco avaliado em R$1,3 bilhão. A avaliação do elenco do Cruzeiro é de R$1 bilhão. O
O Flamengo arrecadou na temporada passada com receitas 2 bilhões e 100 milhões de reais. Aqui talvez a maior diferença de todas, o Cruzeiro foi capaz de arrecadar apenas 600 milhões de reais. A gente está contando que o Cruzeiro precisa de 3 anos, quase 3 anos e meio para arrecadar o que o Flamengo arrecada em apenas uma temporada. Essa diferença se dá também, entre outras coisas, por conta dos direitos de televisão, que garantiram ao Flamengo 602 milhões de reais contra apenas 176 milhões de reais do Cruzeiro. A consequência de todos esses números, o Flamengo pôde se dar o luxo ontem de ter Paquetá, Carrascal, Bruno Henrique, Varela e Everton Araújo como atletas que entraram no segundo tempo. Paquetá, titular da seleção brasileira, Carrascal, peça importante da seleção colombiana, Bruno Henrique, um dos maiores artilheiros da história do Fla, Varela, jogador da seleção uruguaia, e Everton Araújo, que já teve proposta recusada do Leverkusen de 13 milhões de euros. Já Arthur Jorge acabou por nem fazer as 5 substituições, ele fez só 4, colocando João Costa, Fagner, Lúcio Rodrigues e Bruno Rodrigues, que é escorraçado pelo torcedor da Raposa. Deu a lógica, passou aquele que tem mais time, o Cruzeiro está em evolução, tem melhorado, é para mim um dos grandes favoritos ao título da Copa do Brasil ao lado do Palmeiras, mas no duelo contra Flamengo e Palmeiras, hoje o Cruzeiro ainda não pode ser considerado favorito. Ou você pensa diferente? O que você achou do jogo, da grande atuação do Arrascaeta, da enorme partida do Pedro? Já uso o espaço para comentário para opinar sobre o tema também, beleza? E é isso, nação. Se você curtiu as informações de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o Flamengo. Mercado da bola, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Mengão em primeira mão. Agora quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler o que a nação está pensando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.